Um dos serviços que a gente tem usado mais frequentemente de um ano para cá, isso já tem alguns anos, né, mas as ferramentas melhoraram muito, é o coaching remoto. A gente tem feito diretamente o coaching com times, coaching com pessoas, né, indivíduos, fazendo uso de recursos remotos. Então, a gente tem um cliente, a gente pode citar isso daqui porque é público, tem site do próprio cliente falando sobre isso, público, que é a ADO. A ADO detém a Leroy Merlin. No grupo ADO, a gente tem feito, né, um trabalho de ajuda para a transformação ágil mundial deles. Então, a gente ajuda fazendo, inclusive, coaching para os coaches dentro da própria ADO. E aí, nesse trabalho que só foi factível por causa do trabalho do coaching remoto. A gente está fazendo coaching com pessoas na França, na Itália, na Grécia, na Rússia, em Portugal, Espanha. Então não tinha jeito, a solução teria que passar pelo coaching remoto. A gente aprendeu muito com isso e descobrimos diversas vantagens, na verdade, né? Quando a gente faz o coaching remoto, algumas coisas interessantes que acabam surgindo. A gente tem uma disciplina maior, uma anotação do que fazer, fica-se um registro daquilo que foi passado no coaching, as pessoas acabam sendo mais objetivas, enfim, a gente consegue fazer, às vezes, de 1 para N pessoas, as pessoas em lugares diferentes, né? Então, de fato, as vantagens são enormes, a gente tem tido ótimos resultados nisso. A gente acha de fato se é uma tendência essa coisa do coaching remoto, otimizações de viagens, etc. Então tem um conjunto de dicas de coisas importantes que tem que ser feitas. Você tem que ter um setup antes, né, de toda a parte digital de como isso vai ser feito, de ter um bom backlog, de como a gente vai seguir, onde a gente vai ter as anotações, a informação de progresso, a forma de a gente compartilhar informações ou arquivos durante o coaching. Então, tem várias coisas importantes que têm que ser colocadas, né? O tipo de preparação tecnológica que a gente normalmente faz para a execução do coaching remoto. Então vamos falar sobre quais são as ferramentas, estrutura e tecnologias necessárias para a gente ter um bom coaching remoto. E aí eu acho que o primeiro e mais básico é garantir que todo mundo que vai participar desse coaching remoto eles tenham seus próprios computadores com acesso a uma boa internet, já que a gente vai estar utilizando aí muitos recursos de compartilhamento de vídeo, áudio, compartilhamento de tela, documentos, arquivos, então isso é bem importante. Mas além disso, acho que é bem crítico também que todo mundo tenha acesso e consiga utilizar algumas ferramentas online de colaboração que nós gostamos de utilizar. Por quê? Uma vez que nós estamos em ambientes digitais e não, né, presencialmente, um do lado dos outros, a gente normalmente estaria utilizando o quê? Quadros brancos, né, o papel para rabiscar junto, o flip chart, qualquer coisa do tipo. E no ambiente digital, a gente precisa compensar, né, a falta desses recursos de alguma forma. Então a gente vai utilizar desde ferramentas muito simples, como um documento, uma planilha, por exemplo, ou um documento de texto compartilhados na internet, no Google Drive, até chegar em ferramentas bem mais, né, completas de colaboração, como por exemplo o Google Draw ou o próprio Trello, e até mesmo uma ferramenta como o Miro, que eu costumo explicar aí o Miro como o mais próximo, né, da experiência de utilizar um quadro branco, só que no ambiente digital. Então, numa ferramenta como o Miro, por exemplo, a gente vai poder desenhar colaborativamente, escrever coisas, né, desenvolver ideias, colar post-its digitais, todo um tipo de interação aí bem similar ao que a gente poderia fazer num ambiente físico. Eu lembro você falou que era importante algumas disciplinas, né, do comportamento das pessoas durante o coaching remoto, né? Dá aqui pra gente algumas dicas, por favor. Legal. Então, para falar também dos comportamentos que a gente quer ter durante um coaching remoto, é extremamente importante que, em primeiro lugar, as pessoas entendam que, embora elas estejam ali no ambiente digital, remoto, elas precisam ainda assim se comportar como se elas estivessem presencialmente numa reunião. Tá? E por que isso é importante? Porque quando a gente está remoto, a gente pode ser facilmente distraído por outras coisas que estão ali ao nosso redor, né, e perder o foco da conversa que a gente está tendo e do momento que a gente está tendo ali digitalmente, remotamente. Então, é aquela mensagem de texto, é aquela notificação de um outro aplicativo, uma outra aba que a gente tem aberto com um vídeo ou alguma outra coisa que está acontecendo ao nosso redor e que vai tirar o nosso foco e nossa atenção. Então, o primeiro comportamento a gente ter é esse, de continuar se comportando com foco ali como se estivéssemos de fato numa reunião presencial.
Além disso, como a comunicação ela passa a ser muito mais desafiadora aí no ambiente digital, né? Então é bem importante que a gente respeite uma regrinha de que cada pessoa fala de uma vez, a gente não tentar falar um por cima do outro, porque muito embora a gente às vezes ache que está sendo ouvido, a gente está, na verdade, causando uma grande confusão e ninguém está ouvindo ninguém. Então vamos respeitar uma fala de cada vez, uma pessoa de cada vez. E acho que é bem importante também deixar claro que, principalmente no começo de um trabalho remoto, de coaching remoto, a facilitação ela vai ser muito mais rígida. Então, cada pessoa vai ter seu lugar de falar, a hora certa de falar, e né, os facilitadores eles vão ter que ser muito mais rígidos em relação a isso, até que a cultura de colaboração remota ela esteja desenvolvida e a gente possa começar a sair de ter tantas regras para ter, na verdade, mais restrições, né, de como que a gente trabalha no ambiente remoto, quais são as políticas de trabalho da gente, e gradativamente aí, né, esse ambiente ele vai se tornando cada vez mais solto, mais fluido, mais criativo, e onde a gente consegue tirar cada vez mais proveito da inteligência coletiva. Eu sei que a gente tem tido ótimos resultados. E é interessante também de fazer uma comparação, que às vezes as pessoas podem ter a sensação de que fazer o coach remoto só tem perdas, né? Claro, ter o contato pessoal é muito importante, bacana, mas tem várias vantagens também no coach remoto. Lista aí algumas vantagens para a gente que você tem observado aí nesse seu trabalho intenso, né, com o pessoal lá na Europa. Então, para a gente falar aí dos ganhos do coaching remoto, acho que o primeiro e mais notável é a gente falar sobre custo. Quando a gente fala de conseguir juntar pessoas que às vezes não estão na mesma cidade, nem no mesmo estado, às vezes nem no mesmo país, né, para trabalharem juntas, isso normalmente envolveria um custo de deslocamento, passagens aéreas, hospedagem, aluguel de salas, né, toda uma complexidade de infraestrutura para colocar essas pessoas no mesmo lugar. E o coaching remoto ele resolve isso muito facilmente, né, trazendo essas pessoas onde quer que elas estejam para o mesmo ambiente de colaboração. Além do que, permite uma flexibilidade para as pessoas muito melhor, né? Elas não precisam sair de suas casas, do seu conforto, da onde elas já costumam trabalhar, para participarem desse momento de colaboração aí. Acho que tem um segundo ponto que é uma vantagem muito legal, que é a capacidade que a gente tem, como né, as empresas passam a ter, de poder trazer perfis de pessoas completamente diversos, de locais diferentes, utilizar de uma inteligência e cultura diferentes para colaborar e chegar num resultado melhor. Então, por exemplo, no trabalho que a gente vem fazendo junto com a ADO, a gente consegue, dentro de uma mesma sessão de trabalho, ter pessoas da Itália, da França, da Rússia, de diversos locais diferentes, colaborando, mesmo que elas estejam distantes fisicamente. Então essa diversidade de perspectivas e de skills ela é muito legal, né, e vai trazer um resultado de trabalho muito melhor no final das contas. E pensando inclusive que isso passa a se tornar, né, acho que um diferencial competitivo para você como empresa que pode contratar profissionais de diferentes locais, às vezes até uma skill que você não tem localmente ou que é difícil de você achar na sua cidade, no seu estado, no seu país, você pode achar essa skill, esse tipo de profissional, esse perfil de profissional em um lugar mesmo que distante e trazê-lo para o seu time, porque o trabalho remoto, aí, o coaching remoto, ele vai te permitir ter esses diferentes perfis, né, colaborando e chegando aos resultados esperados. Então, gente, como tudo na agilidade, experimentação em primeiro lugar. Se você ficou afim de experimentar um coach remoto, como isso funciona, fale com a gente. A gente tem uma vasta experiência. Na verdade, é um trabalho que a gente, há muitos anos que a gente faz. A gente teve, né, essa super especialização nesse último ano intenso com o trabalho, né, com os europeus. Por favor, venham nos procurar. Provavelmente vocês vão gostar também.